Olha, e por falar em semana, a expectativa é de uma terça-feira mais do que problemática para milhões de paulistanos com a greve no metrô, na CPTM e também na Sabesp. A gente recebe aqui o repórter David de Tarso. David, boa noite. O que os moradores estão pensando em relação a essa paralisação? Vai ser um dia difícil. Quais são os alertas para os nossos ouvintes e espectadores? Oi, Thiago, muito boa noite a você, boa noite a todos. Pois é, muitas pessoas estão realmente preocupadas com essa situação porque a greve foi confirmada no finzinho da tarde desta segunda-feira. Então, as pessoas que precisam da linha azul, da linha verde, vermelha e prata no metrô não vão conseguir acessar, né, porque essa paralisação está prevista, e também os trens da CPTM, além da Sabesp. Eu conversei com algumas pessoas que dependem do transporte coletivo justamente para se locomover, para conseguir ir ao trabalho, porque acontece a seguinte situação: com a paralisação dos metrôs e dos trens, né, de algumas linhas específicas, essas que eu acabei de citar, as pessoas ou têm que recorrer aos ônibus, que ficam extremamente lotados, porque, por exemplo, um ônibus de grande porte, ele leva em torno de 170 pessoas, capacidade máxima. Já um trem ou um metrô leva cerca de 1.000 pessoas, então a diferença é bem grande. E quanto aos motoristas de aplicativo, quem recorre a esse recurso, né, também acaba sofrendo, porque é a lei de mercado, oferta e demanda. E as pessoas estão preocupadas justamente por causa disso, por conta dessa paralisação. Conversei com algumas delas aqui na estação de metrô, de onde nós falamos ao vivo, e vocês vão acompanhar agora o que elas estão achando dessa movimentação. Obrigada a pegar um Uber para vir trabalhar, né? E provavelmente o Uber vai estar bem caro, vai ter muito trânsito também, e isso prejudica em ambas as formas, né? Tanto na paralisação aqui do metrô, quanto no trânsito. Amanhã a gente vai ter que vir de Uber, né? Aí os patrões pagam o Uber pra gente vir trabalhar, se deslocar da nossa casa e vir trabalhar, né? Então, assim, é meio prejudicial, né? Tanto para nós como para eles também, né? O problema é que os preços vão disparar. E, David, havia uma promessa de ponto facultativo, foi confirmada para amanhã? E lembrando que a prefeitura já suspendeu o rodízio também, né? Exatamente isso. O rodízio, então, está suspenso nesta terça-feira na cidade de São Paulo. Em relação ao ponto facultativo, sim, o Estado decretou, por isso não haverá aulas nas escolas estaduais aqui em São Paulo e região metropolitana. Mas o prefeito Ricardo Nunes, prefeito da capital paulista, informou que as creches vão estar funcionando, porque muitos pais precisam deixar os filhos, né, porque acabam arrumando algum recurso para conseguir ir ao trabalho, por isso as creches vão estar em funcionamento. O governo do estado considera essa greve, essa mobilização inconstitucional, porque eles dizem que é ilegal essa situação, justamente que os sindicatos estão mobilizando essa paralisação para que uma forma de protesto contra o processo de desestatização que o governo de São Paulo quer implementar, tanto em relação à Sabesp como também nos meios de transporte. Segundo o governo, o argumento é para melhorar os serviços prestados, mas os sindicatos são contra essa mobilização. Mas fato é, então, que amanhã está prevista essa mobilização. A Justiça já tinha se manifestado, inclusive já expediu uma ação para que essa paralisação não afete tanto o transporte, expondo a seguinte situação: para que os trens e metrôs em horários de pico rodem com 100% da sua capacidade. Em relação aos funcionários da Sabesp, 85% dos trabalhadores. Quanto aos horários normal para o transporte, que deve receber essa mobilização, essa paralisação, 80% rodando. Mas a gente não sabe se de fato essas determinações da Justiça vão ser cumpridas, porque multas estão previstas em caso de descumprimento, R$500 mil por dia para os sindicatos. Mas se vai haver o cumprimento dessa determinação da Justiça, aí a gente vai ter que acompanhar, Thiago. É isso, David. Até já trazendo as informações, então amanhã, principalmente, claro, a greve dos metroviários. Nelson Kobayashi, imagina quem tem consulta marcada para amanhã, quem demorou meses para conseguir marcar uma consulta, vai perder a consulta. É preciso de paciência e, claro, verificar como é que está a situação logo de manhã. A Jovem Pan amanhã vai fazer uma cobertura o dia inteiro sobre esse problemão aqui em São Paulo. Pois é, uma greve que atrapalha a cidade. Atrapalha a mobilidade, atrapalha a saúde, atrapalha os serviços, o comércio, atrapalha tudo e foge inteiramente do propósito do que é a greve. A greve é um direito, está consagrado, a gente tem isso previsto na nossa legislação, mas é para
que haja uma melhoria nas condições de trabalho, ou seja, tem um motivo, uma motivação que a lei prevê, como o que enseja a greve, e é para pressionar o empregador. Nesse caso, não tem nenhum elemento nem outro. Primeiro porque não é para melhoria das condições de trabalho, era para pressionar o governo contra a concessão que está sendo estudada para essas empresas. E segundo, que não impacta no empregador, impacta em terceiros que nada tem a ver com isso, ou seja, é uma greve que, no meu ponto de vista, é ilegal e não deveria ter essa decisão da Justiça nem em relação a só garantir horário de pico ou porcentagem de funcionamento. Não deveria existir porque não tem amparo na lei. Pois é, estaremos então acompanhando nesta terça-feira toda a movimentação aqui em São Paulo.